Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto de físico-química. É isso mesmo, a nossa playlist de físico-química está só aumentando. E no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como é possível a água se fundir, ou seja, sair do estado sólido para o estado líquido a uma temperatura de menos 10 graus Celsius? Como assim, professora? Eu aprendi que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Sim, desde que a pressão esteja em 1 atm. Agora, é possível que essa variação de pressão mude a temperatura de fusão da água? Estou curioso. Sim. E para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu vou falar sobre a equação de Clapeyron. É essa equação que eu estou mostrando aí para vocês. Esta equação tem o nome de equação de Clapeyron em homenagem a Benoît Paul-Émile Clapeyron, um engenheiro francês que estabeleceu essa relação que eu estou mostrando aí para vocês em 1834. Essa equação, ela relaciona as variações de pressão e temperatura para todos os equilíbrios de fase em termos de variações de volume molar, é por isso que o V tem esse tracinho aí em cima, e entropia molar das fases envolvidas. É aplicável a qualquer equilíbrio de fase e às vezes se usa essa aproximação, por isso que é colocado esse símbolo aí para vocês. Uma importante utilização dessa equação de Clapeyron é para avaliar as pressões necessárias para alterar o equilíbrio de fases de uma temperatura para outra. Meu Deus, professora, parece complicado. Não se preocupa que eu vou dar um bom exemplo aí para vocês, se liga só. Para uma melhor compreensão desse assunto, eu coloquei aqui esse exemplo que eu vou resolver, explicar ao mesmo tempo, então presta bastante atenção aí, se liga só. Calcule a pressão necessária para fundir a água a menos 10 graus Celsius. Então, a gente sabe que a 1 atm é 0 graus Celsius. Se eu quero fundir essa água a menos 10, eu tenho que alterar a pressão. Então, aqui a gente vai ter que calcular isso daí. Sabendo que o volume molar, veja, a gente já viu que o volume molar, então, ele é indicado por esse tracinho, então é o volume de 1 mol. Da água líquida é de 18,01 ml e que o volume molar do gelo é de 19,64. Professora, como assim? Possui volumes diferentes? Sim, possuem. Inclusive eu explico isso neste vídeo que eu estou mostrando para vocês, onde vocês conseguem entender qual é essa variação aí de volume, o que isso pode gerar na densidade, enfim, é um vídeo bem interessante. Se eu fosse você, eu assistiria. Vou deixar o link na descrição, tá? E aqui ele mostra que a variação de entropia, veja que também tem aqui um tracinho, ou seja, então aqui é a variação de entropia molar. E ele já fala que aqui a variação de entropia para o processo é de mais 22,04 joules por Kelvin. Então veja, a temperatura aqui está em Kelvin e aqui Joule. Admita que esses valores permanecem relativamente constantes com a temperatura. Bom, então eu tenho aqui essa mudança de fases, né? Eu tenho aqui a água saindo de sólido e indo para líquido. Aqui eu tenho então a equação de Clapeyron, então eu tenho a variação de pressão sobre a variação de temperatura, aqui a variação de entropia molar sobre a variação de volume molar. Vamos colocar tudo aí, o que falta para a gente na verdade é a pressão. Bem, vamos lá, o que eu quero descobrir então qual é a variação de pressão, sendo que eu sei que a temperatura de fusão da água é o que? 0 graus. E eu quero fundir isso daí a menos 10 graus Celsius.
Veja, isso daqui me dá uma variação de temperatura de menos 10 graus Celsius. Estou abaixando a temperatura, por isso o sinal negativo, né? Estou diminuindo a temperatura. Agora, veja que, presta atenção, aqui a temperatura da entropia é indicada em Kelvin. Agora, gente, como eu estou falando de variação de temperatura, 10 Celsius equivale ao que? A 10 Kelvin. Como assim, professora? Eu sei que para passar de Celsius para Kelvin você tem uma diferença de 273 graus. Ok, só que veja, 0 graus Celsius, para passar para Kelvin eu teria que somar mais 273, na verdade é 0,15, tá? Mas nem vou colocar isso daqui para vocês só conseguirem entender aqui meu raciocínio. Se aqui, olha, eu abaixei 10 graus, significa que aqui, ao invés de ser 273, eu vou ter o quê? 263 Kelvin. Então, a diferença, de qualquer forma, será 10 Kelvin. E não esqueça que é menos 10, porque eu estou diminuindo a temperatura. Então, aqui eu já vou colocar menos 10. A variação de entropia, o problema já está me dando que é mais 22,04. Eu vejo que aqui eu não tenho que fazer a diferença, porque ele já está falando que é a variação. Olha, está aqui como o ΔS. E aqui sobre o que? A variação de volume. De sólido para líquido, ele está o quê? Diminuindo o volume, certo? Então, ele está indo aqui, olha, de 19,64 para 18,01. Então, está tendo uma diminuição do volume, ou seja, final menos inicial significa que eu vou ter aqui uma variação aqui que vai dar um valor negativo, porque sempre que eu tenho um delta, eu tenho sempre o quê? O final menos o inicial. Se aqui o final era 18,01, o inicial era 19,64, então um menos o outro vai dar menos 1,63 ml. Mas, prestem atenção, quando eu penso em pressão, eu tenho que 100 joule equivale a 1 litro por bar, aqui é pressão. Então, quando eu faço esse tipo de conversão, eu tenho o quê? Volume em litro, pressão em bar. Então, isso daqui tem que ser dado em litro. Para passar ml para litro, então, na verdade, eu vou ter o quê? Menos 1,63 vezes 10 a menos 3. Isso é a mesma coisa que você dividir por 1000. Vou colocar esse valor aqui, então eu tenho, lembrando que aqui é Kelvin, aqui é Joule Kelvin, e aqui eu tenho menos 1,63 vezes 10 a menos 3 litros. Aqui eu vou isolar a variação de pressão, então eu vou ter aqui, olha, menos 10 Kelvin, que vai multiplicar mais 22,04 Joule Kelvin, sobre menos 1,63 vezes 10 a menos 3 litros. Então, aqui vai dar um valor de 135.214, mas calma, veja só, aqui, ó, é joule sobre litro, é o que sobrou, certo? Só que isso daqui não indica pressão, né, gente? Precisa chegar aí numa relação para indicar pressão. A gente já tinha visto e eu já tinha mostrado para vocês que 1 litro vezes bar igual a 100 joule. Ou seja, eu posso utilizar aqui uma mini análise dimensional para transformar isso daqui, ó, em pressão. Como eu faço isso? Eu preciso chegar em quê? O que é a unidade de pressão aqui, ó? Bar. Então, se eu quero chegar em bar aqui no final, é o que tem que me sobrar. Ele está em cima, não está? Então, ó, litro bar tem que ficar em cima. Joule aqui tem que sumir e o valor que eu tenho é o que, ó? 135.214. O que? Joule por litro. 1 litro bar equivale a 100 joule. Ou seja, eu tenho aqui, olha, joule em cima, joule embaixo, consigo cortar. Litro embaixo, litro em cima, consigo cortar também. O que sobra? Só
bar. Isso vai dar aqui, então, 135.214 vezes 1 dividido por 100. Vai passar o quê? Olha, 2 casinhas para lá, ou seja, vai dar aqui um valor de 1.352,14 bar. Para a gente deixar um pouquinho melhor, deixar em notação científica aqui, vai dar 1,35 vezes 10 à terceira bar. Bom, considerando que 1 bar equivale a 0,987 ATM, se eu fizer aqui essa relação, ou seja, se eu colocar aqui este valor que nós chegamos aqui no final do cálculo, então eu vou ter, na verdade, aqui, ó, 1,35 vezes 10 à terceira. Isso vai me dar aqui, então, uma variação de pressão de 1.330 ATM, já que a gente falou que a temperatura de fusão da água é 0 graus para 1 ATM, então fica mais fácil da gente entender o quanto teria que ser alterado de pressão para que eu conseguisse fundir a água a menos 10 graus. É bastante pressão, né? Bom, mas eu vou falar para vocês que esta pressão aqui, ela é uma estimativa, já que o volume molar e o volume da entropia molar, ela pode variar com a temperatura. Mas é uma boa estimativa, já que o volume molar e a entropia molar não variam muito nesse intervalo pequeno de temperatura. Beleza, galera? Gostou, curtiu, aprendeu? Então não esqueça de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para já ficar sabendo dos próximos vídeos de Fisicoquímica e deixe seu like também. Combinadinho? Até o nosso próximo vídeo.